Olá, queridos! No vídeo de hoje eu quero falar com você o porquê que famílias brigam tanto. Fique comigo até o final desse vídeo e receba mais uma reflexão da palavra de Deus. Meus queridos de Deus, eu sou o pastor Carlos Henrique e estou novamente aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus, voltando-se sempre para o contexto da família. E hoje eu quero conversar com você o porquê que famílias vivem tantos conflitos. Existe algum fator que seja principal ou existe fatores variáveis para que isso aconteça? Então eu quero citar alguns desses, tá bom? E quem sabe este vídeo de hoje venha abençoar a sua família, venha abençoar a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, eu quero também lhe convidar para você fazer parte do nosso canal, para você ser edificado com mensagens para a família, mensagens aí para o seu coração, sempre sendo postados, toda terça e toda sexta-feira. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreve agora, ativa todos os sininhos, tá bom? Deixa o seu like, faz o seu comentário, compartilha ao máximo com pessoas que você puder compartilhar, tá bom? Fazendo assim, você vai estar nos ajudando, abençoando esse canal e sendo mais abençoado ainda, tá bom? Então vamos comigo para o nosso vídeo de hoje. Meus amados, o texto de Provérbios, capítulo 26, versículo de número 20, nos diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Amados, é muito difícil estar convivendo dentro de um lar, dentro de uma casa em que existe constante conflitos, existem inúmeros conflitos. E para não ficar algo tão superficial ou supérfluo, eu quero dizer para você que problemas, conflitos, é algo normal, é algo natural. Até porque a família ela é constituída de indivíduos. E estes indivíduos, eles têm cada um a sua maneira de ser, a sua forma de ser. Então veja que você, homem, é diferente da sua esposa, não apenas na forma física, mas na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, nos gostos, Da mesma forma, a sua esposa, ela também é diferente de você, Quem sabe aí você goste de comer feijão, E a sua esposa não. Quem sabe você goste aí de uma carne assada e a sua esposa já não é chegado à carne assada. Então, veja que há essa diferença e estar no meio da família, conviver em família é algo maravilhoso, mas existe algo que a gente precisa aprender, a superar os problemas, A gente precisa aprender a superar os problemas diários e da vida. A família, ela não é perfeita, mas a família, ela pode ser feliz, Não há família perfeita, Mas existe sim famílias felizes e eu posso construir um lar feliz. Mas existem alguns fatores que nos levam a ter conflitos e muitas vezes esses conflitos saem da sua normalidade, saem da sua naturalidade. Então eu quero apresentar alguns desses conflitos agora nesse momento. Em primeiro lugar, queridos, se você olhar para Provérbios capítulo 21, versículo 23, nós vamos ver o seguinte: o sábio Salomão dizendo o seguinte, 21, 23 de Provérbios, ele diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Preste bem atenção. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda-se das angústias da vida. Ele preserva a sua alma. O primeiro fator que leva-nos a viver uma vida de conflito, a fazer a família brigar bastante, contender bastante, é a questão da compreensão. Gente, eu acho que eu acredito piamente que este é um dos fatores que mais precisa ser trabalhado na família.
a compreensão. E é o que eu acabei de citar para você. Às vezes, o marido ele quer que a esposa tenha a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma maneira de ser, assim como ele é. Entenda que a sua esposa nunca vai ser do jeito que você quer ou que você tem idealizado na sua mentalidade. Nunca. A minha esposa, ela não vai ser exatamente o que eu quero. A partir do momento que eu forço, levo ela a ser do jeito que eu quero, de uma forma forçada. Eu preciso trabalhar na minha vida a compreensão. Eu preciso entender que a minha esposa é diferente de mim, nos gostos, na forma de agir. Eu já sou alguém mais paciente, ela não é tão paciente. Eu já não tenho tanta pressa em tomar as decisões, ela já tem pressa, para tomar decisões e aí por diante. Então, dentro da família é preciso existir isso aqui, é preciso existir a compreensão. E é por falta de compreensão que muitas das vezes nós geramos discussões, geramos brigas, geramos conflitos dentro de casa. É por esse fator que muitas famílias vivem constantemente brigando por falta de compreensão. E é tão bom quando a família compreende um ao outro. No capítulo 17 ainda de Provérbios, versículo 1, sábio Salomão vai dizer assim para nós: melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contenda. Então veja que é melhor você estar dentro de uma casa simples, Não é aquela casa luxuosa, não é aquela casa em que você vê muita coisa de grande valor. Mas você está dentro de uma casa simples, uma casa muito simples, com poucos objetos dentro de casa, mas você tem uma família que se entende, que se compreende e que vivem, lutando um pelo outro para ajudar um ao outro à perfeição. Então, querido, guarde esse primeiro conceito. Muitas famílias brigam por falta de compreensão. Existe uma segunda verdade. A segunda verdade está destacada no que concerne às palavras, às ofensas. Muitas famílias brigam, muitas famílias vivem em conflito porque elas vivem se ofendendo, elas vivem lançando palavras e ofensas que muitas vezes elas não param para analisar isso. Capítulo 18, versículo 4 diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Palavras, muitas das vezes, é a maior causa que geram conflitos dentro de casa. Saber falar, saber dirigir a palavra na hora certa e no momento certo é necessário para evitar conflitos e para evitar brigas. O marido precisa saber falar com a sua esposa. A esposa precisa saber falar com o seu marido. Os pais precisam saber dirigir a palavra aos seus filhos. Paulo, ele vai falar no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer que pais, lá no versículo 4, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Paulo, em Colossenses, ele vai dizer: e vós pais, não irriteis aos vossos filhos. Então, muitas vezes, a forma como nos expressamos, muitas vezes a forma como nós falamos com o nosso familiar, com alguém da nossa casa, acaba que essa palavra suscitando a ira dessa pessoa, por falta de não sabermos dirigir a palavra. Então, cuidado com as suas palavras. E por falar em cuidado com as palavras, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card para você acompanhar depois, tá certo? Cuidado com as palavras. Então é necessário isso acontecer. Ainda no capítulo 18, versículo 19, ele continua dizendo para nós: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Cuidado, porque depois que você fala algo indevido, que você não sabe se comunicar e você fere a uma pessoa,
para você retratar-se com essa pessoa, para você ter novamente acesso a essa pessoa, você vai ter muito trabalho, você vai ter muita dor de cabeça. Porque uma pessoa ofendida, ela é muito mais difícil de você acessá-la do que uma fortaleza. Cuidado com as suas palavras. Então esse é o segundo motivo que leva famílias a brigar. Mas tem um terceiro motivo, gente. Esse aqui é o que mais falta e é o fator que mais leva as famílias a brigarem. Que fator é esse, pastor? É a falta de conselhos. A falta de conselhos. Você sabia que a família, ela deveria se auto-aconselhar? Sim. Não estou falando apenas dos pais aconselhar os filhos. Eu estou falando de algo mútuo dentro de casa, dentro da família. Sim, com certeza. Os filhos aconselharem os seus pais. Quem disse que filhos não podem aconselhar os seus pais? Com certeza. Muitas das vezes, os filhos, ele tem a percepção mais coerente, mais certa do que os pais. Às vezes, os pais querem tomar algumas decisões, querem fazer alguma coisa que foge aqui de uma razão ou que foge de um equilíbrio. E às vezes, dentro de casa, nós temos um filho, uma filha que é mais coerente, que é mais equilibrado, né, que é mais sóbrio nas decisões. E aí, às vezes ele fala, nos aconselha, e muitas vezes por achar que nós somos autoridade, somos pai, somos mãe, não devemos ouvir os nossos filhos. Aí é que nós erramos. E por conta disso, a gente acaba tomando decisões. E essas decisões, às vezes, elas são prejudiciais. Aí a gente erra nessa decisão. Não era para ter comprado o carro agora, não era para ter comprado tal equipamento para dentro de casa, não era para ter gastado tal dinheiro que era para ter sido utilizado em uma coisa muito mais importante. E aí começam as contendas, começam as brigas. A culpa é sua, não, mas foi você que quis, não, mas... Então cuidado com isso, cuidado com isso. Criem dentro da casa de vocês um grupo de conselho. Crie dentro de sua casa um laço de conselheiros. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. No capítulo 15, versículo de número 22, olha o que está escrito. 15 e 22 de Provérbios. Onde há conselheiros, onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, querido, você quer evitar briga dentro de sua casa por coisas bobas, por coisas banais? Então se aconselhe. Marido, busque conselho com a sua esposa antes de você fazer qualquer coisa. Mulher, busque o conselho com o seu marido antes de você tomar qualquer decisão, qualquer coisa. Converse primeiro, porque onde há conselheiros, tudo dá certo. Quando se conversa, quando se aconselham, a tendência das coisas é se encaixarem e darem certo. Um último fator que eu quero mostrar para vocês agora. Um último fator que fazem famílias brigar, e esse aqui é o mais engraçado de todos, é a preguiça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua casa você tem alguém que é preguiçoso? Né? Na sua casa você tem alguém que não faz nada e quer tudo? Então olha o que o texto está dizendo. Provérbios 12, versículo 24. Olha o que está escrito. 12 e 24 de Provérbios. Interessante esses textos. Olha o que está escrito. 12 e 24 de Provérbios. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeitada aos trabalhos forçados. Provérbios 24, versículo 30, ainda nos diz assim, 24, 30, deixa eu começar por aqui. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amados de Deus, é muito difícil às vezes as questões da vida. Perdão, eu bati aqui um pouquinho. Deixa eu só centralizar aqui. Eita! Foi um erro. Às vezes
as brigas dentro de casa acontecem por essas questões, né? Acontecem por essas questões, porque às vezes alguém está dentro de casa e não quer fazer nada, né? Às vezes a pessoa não quer ajudar na organização da casa, não quer lavar uma louça, não quer varrer uma casa, né? Às vezes a pessoa não tem um trabalho lá fora, né? Ela está desempregada, não tem serviço, mas não é por esse fator que a pessoa vai ficar parada. Nós devemos ser pessoas diligentes, cuidadosas. Então, tenha diligência, tenha cuidado. Evite brigas, conflitos dentro da sua família. Seja alguém pronto, seja alguém proativo, seja alguém que serve. Afinal de contas, família é um lugar que nós devemos servir, é o melhor espaço para nós servirmos. Então, observe esses 4 fatores, cuidado com esses fatores. A falta de compreensão, palavras e ofensas, falta de conselhos e a preguiça. Então Deus em Cristo os abençoe, que o Espírito Santo possa abençoar a sua casa, a sua família, que você possa estar no nosso próximo vídeo, tá certo? No nosso próximo encontro, que com certeza vai ser muito melhor do que este aqui agora, tá bom? Então Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.